Gente, então eu vou continuar aqui com a história da minha trajetória de vida. Acho que vocês não se importam se eu voltar um pouquinho, né? É que tem um fato que me marcou e eu gostaria de contar também. Aliás, eu pulei alguns porque senão vai dar uma série. Quando eu fiz 12 anos, eu fui fazer a minha primeira comunhão. E naquele tempo a gente não tinha sapato, né? Malemar um chinelo que era mais arame do que chinelo. Pé de um, pé de outro, o que a gente achava, a gente colocava no pé. E aí, cada primeira comunhão que os filhos faziam, a gente ganhava uma conguinha. Era uma conguinha azul de sola branca. E aí eu ganhei aquela conguinha e guardei, ela veio num saquinho, toda bonitinha. Guardei para minha primeira comunhão, louca para que chegasse a primeira comunhão e eu fosse fazer eu fosse usar a conguinha. Aí calcei a conguinha com uma meia branca que a mãe guardava para todos os filhos, né? E fui na casa do meu sobrinho, porque a gente tinha a mesma idade, a gente ia fazer a primeira comunhão junto. Inclusive, a mãe dele, que é minha irmã, foi minha mãe de leite, porque ela é a irmã número 1. E aí eu fui atravessar um corguinho, assim, logo já de primeira, pisei no barro, voltei para casa chorando, só que escondido da mãe, né, porque senão ia apanhar ainda. Fui na bica, lavei bem a conguinha e fui com ela molhada mesmo. Aí chegou, fiz a primeira comunhão e tal. E naquele tempo, eu já tinha escutado e falar em Papai Noel. Porque eu lia muito, todos os livros que caíam na minha mão, eu lia. Falei, já que eu não fui na escola, eu vou aprender de uma outra maneira. E aí, eu vi falar de Papai Noel, porque a gente nem sabia dessas coisas, não sabia, a gente nem sabia que dia que fazia aniversário. E aí eu falei, nossa, e li uma história que se colocasse o sapatinho na janela, o Papai Noel vinha e deixava presente pra gente. Chegou o dia de Natal, eu toda feliz, fui lá, coloquei a conguinha na janela, eu falei, vou colocar as duas, porque eu quero que ele deixe presente pra mim e para meus irmãos, né? E aí eu coloquei as duas naquela noite, eu mal dormi, e logo que o dia raiou, que eu vi os raios do sol entrando pela telha, eu saí lá fora e fui procurar o meu presente. E andei, fui, cadê a conguinha? A conguinha não estava na janela. Andei pelo terreiro assim, quando eu olho na grama, eu vi uma conguinha estraçalhada pelos cachorros. Gente, eles destruíram a minha conguinha, sobrou só a sola e o cadarço. Eu chorei tanto e eu jurei aquele dia como Scarlett O'Hara e o vento levou que eu ia me vingar de Papai Noel. Bom, me vinguei anos mais tarde, mas essa é uma outra história. Fiquei muito triste, claro, e falei, acho que Papai Noel só lembra das pessoas que moram na cidade. Eu estou muito longe para ele se lembrar de mim, ainda que, sabe, dar uma amenizada na situação. E falando de aniversário, eu me lembro quando eu fiz 15 anos, que daí eu sabia a data que eu tinha nascido, eu queria muito ganhar um vidro de esmalte. Embora o pai não deixasse a gente passar, eu pedia para Deus mandar um vidro de esmalte para mim de qualquer cor. Mas eu queria o vermelho. Gente, não ganhei o vidro de esmalte. Continuando da onde eu parei da outra, então eu fiquei mais, casei, né? E fiquei mais 6 anos com meu marido, porque ele gostava muito da minha filha dele, e meu pai também era apaixonado por ele, e não tinha nem um divórcio na família, então não poderia dar essa decepção, né? Só que daí, gente, ele faliu e detonou com o meu nome. Aí eu perdi o nome, perdi a herança, perdi tudo. Fiquei com a mão na frente e outra atrás. Aí eu cheguei para ele e falei, chega, eu não vou ficar mais com você, porque você me traiu de uma maneira que eu não imaginava. Larguei dele e saí desse casamento com a mão na frente e outra atrás e com uma filha para criar. Mas eu não queria voltar para casa dos meus pais. Então, eu fui me virar. Nisso, a minha irmã caçula me convidou para abrir uma floricultura numa cidade aqui próxima, em Minas, que é Monte Sião. E eu tinha um Fusquinha na época. E aí eu vendi o Fusquinha e abri a floricultura com ela. Fiquei mais ou menos 2 anos, aí não me dava bem. O marido dela, a gente não se dava muito bem.
E aí parei com a floricultura, perdi o fusquinha e fiquei com mais duas mãos na frente e duas atrás, que daí fiquei zerada de tudo. Aí acabou o tempo.